também sobre as comparações, né, com Minha Casa Minha Vida, é o Flávio. Eu vou fazer primeiro uma breve contextualização do tema da Venezuela, das relações entre Brasil e Venezuela, um pouco das atividades também que a gente tem desenvolvido em Caracas, mas o centro da apresentação é o Flávio, né, que é um pesquisador que trata do tema. Né? Então, o IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, tem uma missão, né, que a gente chama, um escritório em Caracas, desde de 2010, né, no final do governo Lula. E em Caracas também, que é uma situação excepcional para o Brasil, há vários outros escritórios de agências públicas, como a Embrapa, né, na parte de cooperação para o desenvolvimento agrícola. Teve também um escritório da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, que é subordinada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, além de outras instituições públicas que existem em vários outros países, né, como é o caso da Petrobras, do Banco do Brasil. Mas em relação às três primeiras que eu comentei, né, o IPEA, a Caixa e a Embrapa, são instituições do governo brasileiro que estão atuando especificamente nos temas de cooperação, né, com a Venezuela. Então, a história de relação entre Brasil e Venezuela, embora sejam países vizinhos, é de baixa intensidade, né? O Brasil teve um primeiro acordo de reconhecimento da região de fronteira, um tratado sobre navegabilidade dos rios da região norte, ainda no século XIX, 1859. Depois, o primeiro encontro presidencial entre chefes de Estado dos dois países foi apenas em 1973, então, muito recentemente. Nos anos 90 houve alguma aproximação, né, entre os dois países. Em 94 foi assinado um protocolo importante, chamado La Guzmania, no governo Itamar Franco e Rafael Caldeira na Venezuela. Ele tratava de alguns temas importantes de infraestrutura, como a estrada que liga o norte do Brasil, na Manaus, Boa Vista, até a fronteira com a Venezuela e depois da fronteira até Caracas. Também uma linha de transmissão elétrica. O estado de Roraima até hoje recebe energia de Guri, que é a principal hidrelétrica da Venezuela. Mas depois, com o presidente Chávez, e principalmente depois que o presidente Lula se elegeu, a relação bilateral ganhou uma outra dinâmica, né? Os encontros que eram muito esporádicos de presidentes passaram a acontecer com uma frequência muito maior. Em 2005 foi assinada, os países definiram uma aliança estratégica, né, que ajudou bastante também. Depois, em 2007, entre 2007 e 2010, houve encontros trimestrais entre os chefes de Estado e uma série de acordos de cooperação na área habitacional e na área industrial, agrícola, educacional, cultural, muitos aspectos. E um deles que me chama mais atenção é a proposta de um plano de desenvolvimento integrado, né, entre as regiões norte do Brasil e sul da Venezuela, né, que é algo que o Brasil não tem com nenhum dos outros países, embora, como vocês sabem, a integração da América Latina é o objetivo constitucional do Brasil. A América do Sul é prioridade para a política externa do Brasil já há um tempo razoável, né? E mais recentemente, né, também foram assinados alguns acordos, né, alguns memorandos de entendimento, inclusive um que faz parte do IPEA, a Caixa e a PDVSA, que é a empresa de petróleo da Venezuela, para atuação conjunta naquele país, né, sobre os temas de desenvolvimento urbano. A gente tem um outro memorando com a Embrapa também para o tema de desenvolvimento agrícola. E houve, daí tem a Caixa, né, que
tem mais relação com a habitação, que vai ser o objeto aqui de parte do debate. Ela trabalha na Venezuela com os temas de bancarização, né, que é a tecnologia para os terminais bancários nas periferias, nas áreas mais remotas do país, e também algum suporte para o programa de habitação, que não é a Caixa está lá não como um agente financeiro, mas como uma assessoria técnica, né, para a cooperação. Então, é mais na parte de organização dos cadastros, coisa do tipo, o Flávio vai explicar mais detalhadamente. Então, aqui eu chamaria atenção, de maneira geral, né, sem entrar no tema propriamente, mas que a institucionalidade na Venezuela é bastante diferente do Brasil. Né? Depois, se alguém tiver interesse no debate, quiser saber alguma coisa mais específica, a gente pode discutir também, indicar as referências, mas o esforço governamental para a habitação, que é muito recente, ele englobou praticamente todas as instituições de Estado. Por exemplo, o metrô de Caracas esteve muito envolvido no programa de habitação, a empresa de petróleo também, e várias outras instituições de Estado, os governos locais. Esse é um aspecto. E outro aspecto é que, isso eu acho que o Flávio vai debater bastante também, a participação direta, ou a participação das comunidades organizadas nas políticas públicas, e no caso do Programa Missão Vivenda, isso também chama atenção. Né? Então, é uma institucionalidade menor e certamente um voluntarismo muito maior, e o efeito na comparação entre esses dois modelos vai poder ser feita aí durante a apresentação do Flávio. Né? Só comentar também outras atividades que a gente tem na Venezuela. A gente tem feito vários estudos sobre as possibilidades de integração entre a Venezuela e o norte do Brasil, seja na parte de infraestrutura, tem uma situação, a infraestrutura ainda é muito deficiente, né? e tem possibilidades bastante interessantes. Também na área de integração produtiva, o desenvolvimento industrial que houve na região norte do Brasil, em Manaus em particular, com a Suframa, na Zona Franca de Manaus, ele sempre foi feito dissociado dos países vizinhos. Né? Para se ter uma ideia, a Venezuela é o 30º fornecedor da Suframa, ou seja, há 29 países que vendem mais insumos para o polo industrial de Manaus do que a Venezuela, e a Venezuela, entre os países amazônicos, né, é o principal fornecedor da Suframa, ou seja, a conexão, o modelo de desenvolvimento que foi feito ali sempre foi pensado de forma desarticulada com os países vizinhos. Isso aconteceu não só com a Suframa, como todas as outras iniciativas que nós tivemos de desenvolvimento da região norte do Brasil. Então, a Sudam também refletiu sobre o desenvolvimento conjunto com os vizinhos. O projeto Calha Norte também foi bastante isolacionista, no sentido de enxergar os vizinhos muito mais como uma ameaça do que como uma possibilidade de desenvolvimento conjunto articulado. As nossas políticas para as fronteiras tradicionalmente são coordenadas pela Polícia Federal, pela Receita Federal, né, no sentido muito mais de controle do que desenvolvimento articulado. E essas políticas têm começado, ainda que com muita timidez, a ser reconsiderada. Né? Então, recentemente o governo federal lançou um programa novo para a fronteira, que chama Plano Brasil Fronteira, e tem revisto bastante as políticas em relação aos países vizinhos, e no caso concreto lá da Venezuela, a gente tem trabalhado junto com o governo do estado de Roraima para a elaboração e definição
da política de Roraima para a faixa de fronteira, no caso de Roraima com a Venezuela e com a Guiana. Aí a gente também tem trabalhado com o tema de cursos de formação, né, sobre políticas públicas, planejamento, e mais recentemente sobre o Mercosul também. A Venezuela, vocês sabem, recentemente passou a ser membro pleno do Mercosul e há um prazo aí para as adaptações, seja para a tarifa externa comum, para a nomenclatura dos produtos que são negociados, mas também se espera uma aproximação maior das economias e um desenvolvimento maior na zona de fronteira. Então, há esses cursos. E um outro tema que a gente tem trabalhado e está previsto nos acordos de cooperação entre os dois países, a gente tem um mandato presidencial para tratar, que é uma assessoria para o planejamento territorial de duas regiões importantes da Venezuela, que é a faixa petrolífera do Orinoco, né, recém-certificada como a principal reserva de hidrocarbonetos do mundo em um só país. A Venezuela tem certificado 297 bilhões de barris de petróleo equivalente. Só para título de comparação, o Brasil, sem o pré-sal, tem reservas de 12 bilhões de barris, né? A Venezuela tem 297. Com o pré-sal, o Brasil chegaria ali a uns 40, uns 50 bilhões de barris, seria um sexto aproximadamente da Venezuela. Também de uma outra região, que chama Estado de Sucre, que é próximo a Trinidad e Tobago, né? E o Brasil e a Venezuela têm participado em conjunto de várias outras iniciativas, né? Foram protagonistas da criação da Unasul, né? Da União de Nações Sul-Americanas, mais recentemente da Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe. E o escritório do IPE na Venezuela também acompanha as reuniões que são feitas lá sobre esses temas e ajuda na articulação, na formação, na definição dessa agenda. E também no tema habitacional em particular, além da cooperação da Caixa Econômica Federal propriamente dita, num período ali de definição do programa de habitação, quando foi mais forte, também houve uma cooperação da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, que é uma diretoria do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, e a Maria Fernanda Coelho, que foi presidente da Caixa Econômica Federal durante a formulação do Grande Missão Vivenda, também foi consultora da ABC para o governo da Venezuela nesse ponto, isso no ano de 2011. Só algum outro comentário? Eu comentava sobre esse caráter mais voluntarista, né? Em geração a várias políticas públicas da Venezuela, mas em relação, talvez até seja um caso paradigmático esse da habitação, que as políticas habitacionais, durante a primeira década de governo do Chávez, né? O Chávez chegou ao poder ele ganhou a eleição em 98, assumiu em 99, ela foi baixa, né? Com pouca incidência, poucas casas, poucas moradias, né? Construídas, e a reformulação se deu depois de uma tragédia natural ali que deixou mais de 100 mil desabrigados. Aí houve um grande esforço. O presidente Chávez teve um papel decisivo nele de reestruturar toda a política habitacional e apresentar ali uma meta bastante ambiciosa de construção de moradia, que era 350 mil em 2 anos, considerando que a Venezuela tem uma população
de 28 milhões de habitantes, né? 350 mil daria moradias, né? Aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas, grosso modo 5% da população da Venezuela em 2 anos, né? E aí tem diferenças aí que o Flávio vai comentar, tanto na forma de financiamento desses projetos, né? O papel do Estado é muito mais forte, mas principalmente na forma de execução, né? Que tem o papel das empresas, né? Das empreiteiras, tem uma responsabilidade reduzida em relação ao Brasil, e tem muito mais peso o Estado nas suas diferentes instituições, e o que foi institucionalizado na Venezuela, que são os conselhos comunais, né? Que nesse caso de habitação teve até um papel surpreendente, dado o pouco tempo tanto dos conselhos comunais como o breve período ali para alcançar as metas do Grande São Vivente. Então eu vou terminar aqui a minha apresentação, assim bastante breve, e daí durante o debate, se tiver alguma questão mais específica sobre a situação política da Venezuela, a situação econômica da Venezuela, também sobre as relações bilaterais, evidentemente estarei à disposição para responder, mas como eu não sou especialista, nunca trabalhei ou estudei com o tema habitacional, vou passar a palavra para o Flávio, que vai fazer a apresentação aí sistematizada sobre o tema. Né? Obrigado. Léo, você pode passar por o Carol também. Só a título de introdução, eu comecei a estudar a questão habitacional e urbana também da Venezuela, ainda antes de entrar na missão do IPEA, né, pelo mestrado da USP, e foi uma coincidência muito interessante poder trabalhar no IPEA nessa área de cooperação internacional entre os dois países, né? E junto comigo, acho que essa pesquisa também, esse trabalho em relação à Venezuela é interessante, que pode se somar a outras pesquisas, né, como a do José Baravelli sobre o Uruguai, né? Outra amiga nossa, a Caia Lazzarini, está fazendo sobre a Argentina, e quando a gente começa a olhar as políticas nos nossos países vizinhos, algumas coisas ficam mais claras sobre a nossa política, né? E também podemos ajudar a se pensar a política, né, nos outros países, né? Bom, mas então, na Venezuela eu iniciei esse trabalho estudando um pouco mais os movimentos sociais, e daí quando eu entrei no IPEA foi interessante que eu pude trabalhar com a cooperação institucional, né, binacional, já dentro do governo brasileiro e junto ao governo venezuelano, o que ajudou a ter uma noção um pouco mais da política pública como um todo, uma coisa que eu não estava tendo, né, enquanto aluno de mestrado, trabalhando junto aos movimentos de moradia lá da Venezuela. Bom, aqui é um debate, então eu vou tentar ser breve, apesar de ter bastante coisa para mostrar, porque é difícil a gente... É um tema bastante novo, eu acho, para a grande maioria das pessoas aqui. Mas sendo um debate, a gente deu o nome de Gran Missão Vivenda e Minha Casa Minha Vida, programas irmãos, propostas distintas. A gente poderia colocar uma interrogação, né? Propostas distintas, interrogação, né? Eu acho que vai ficar claro que em vários sentidos é uma proposta distinta, né? Mas dependendo da análise feita, alguém pode falar, não, mas a proposta é a mesma, né? Ou seja, enquanto impacto político, enquanto impacto econômico, pode-se defender, né, que são propostas parecidas.
Pode-se. Eu estou colocando isso exatamente porque é um debate. Tá? Não sei se eu concordaria. Tá? Bom, então eu coloquei aqui uma apresentação apenas sobre o Grande Missão Vivenda. Tá? Não estou fazendo referência ao Minha Casa Minha Vida, porque eu entendo que o novo a ser colocado aqui é o Grande Missão Vivenda. E aqui na plateia tem gente que entende muito mais de Minha Casa Minha Vida do que eu. Mas algumas comparações, porque também tem gente aqui que também não trabalha com a política habitacional e urbana, né? Algumas comparações eu posso ir fazendo no decorrer da apresentação. O Edilson Mineiro ainda não chegou, ele está numa reunião bastante importante. O Edilson é da União dos Movimentos de Moradia, né? Então vamos torcer para que ele consiga chegar em algum momento da apresentação, que ele consiga acompanhar um pouco, porque para ajudar no debate, né? Bom, pode passar. Eu só vou colocar alguns dados sobre a estrutura urbana na Venezuela, só para a gente não falar na política habitacional de forma abstrata, né? A política habitacional é assim porque, né, a gente está numa determinada realidade. Ainda que esses dados não sejam suficientes, a gente teria que falar de toda a sociedade venezuelana, toda a história, para conseguir entender o que a gente tem de política urbana habitacional hoje, né? Mas isso não é possível. Mas eu acho que a partir do que eu colocar de como é a política urbana habitacional, algumas coisas vocês vão conseguir vislumbrar de que sociedade a gente está falando, né? Como um caminho contrário, tá? Bom, acho que um dado básico, né? A população urbana do país, nos países da América Latina, a Venezuela é o terceiro maior. Esses dados, dependendo das fontes, ainda mudam. A Venezuela já às vezes aparece como o segundo maior população urbana. O Uruguai em primeiro, mas também é um país muito menor, né? Uma outra situação. Pode passar. E a evolução da urbanização no decorrer das décadas a partir de 1930, o importante, vocês vão ver a Venezuela, é aquela linha que dá um salto a partir de 1940. Né? Ou seja, se a gente olhar o ângulo, ou seja, a velocidade de urbanização, nesses países selecionados, porque se eu colocasse todos da América Latina ia ficar muito bagunçado aí, mas que são países importantes, né? Países grandes, a gente vê que a Venezuela ela tem uma velocidade de urbanização muito grande a partir da década de 40. Ou no decorrer de todas essas décadas colocadas aí, é a maior velocidade de urbanização. Tá? A Argentina e o Uruguai têm uma velocidade menor e já vem desde a década de 30 já com uma urbanização alta, né? E o Brasil segue o ritmo da média da América Latina, com uma velocidade alta também, claro, né? Mas não tão alta quanto a Venezuela. Pode passar. Aqui é um dado interessante, a proporção da maior cidade do país sobre a população urbana total do país. Ou seja, qual é o peso, né, de São Paulo na população do Brasil? É bastante baixa relativamente, né, cerca de 12%. O peso de Buenos Aires na população da Argentina, né, diminuiu um pouco, mas nada muito significativo. Interessante ver Cuba, a população de Havana, a partir de 50, né, da Revolução Cubana, diminuiu bastante, né, de 40% até 26%, porque a gente sabe que houve a política de desconcentração populacional em Cuba, né? Mas na Venezuela também houve essa desconcentração e também tem um índice baixo. A participação de Caracas na população urbana da Venezuela, urbana, tá? Não total. Mas como a Venezuela é 90 e tantos %, a gente está falando quase que da população total. Também é baixa. Isso é interessante, né? Se comparado à Argentina, por exemplo, né? Porque a gente sabe, ou seja, isso significa que existe uma estrutura urbana na Venezuela um pouco menos concentradora em relação a alguns países da América Latina, e isso diz muita coisa para quem trabalha com planejamento urbano, né? Pode passar.
as principais cidades, então, além de Caracas, Maracaibo, Maracaibo e Cidade Guaiana, ali é o Rio Orinoco, que está cruzando a Venezuela, né, são duas cidades importantes, vinculadas ao petróleo. Cidade Guaiana, na verdade, vinculada às empresas de mineração e a hidroelétrica, siderúrgicas, as grandes empresas de base, né? Ali é a faixa petrolífera do Orinoco, ao redor desse rio que está cruzando de leste a oeste, né? Maracaibo é a cidade onde se iniciou, é a região onde se iniciou o petróleo na Venezuela, também é muito importante. E depois aquele eixo Barquisimeto, Valência, Caracas, Maracai, é um eixo de grande desenvolvimento econômico, o maior eixo de desenvolvimento econômico da Venezuela. Pode passar. Bom, aqui é uma foto da favela do Petare, né? E o que eu quero chamar a atenção aí é que na Venezuela a gente tem uma situação que é uma grande participação da autoconstrução habitacional junto com a autoconstrução urbana, que é a favela, né? Tudo bem, mas isso a gente também tem no Brasil. Só que na Venezuela chama mais atenção porque no Brasil a gente tem a participação muito forte dos loteamentos com autoconstrução. Loteamento feito por empresas, pelo poder público, enfim, né? Mas que não é autoconstrução urbana, é feito por empresas, a infraestrutura, ou ao menos a abertura das vias e a infraestrutura vem depois, mas a autoconstrução ela se dá na casa, né? Isso quase a gente não vê na Venezuela. Isso não é um detalhe. Ou seja, ou a gente tem a cidade formal, né, ali, construída com empreiteiras, com assessoria, com arquitetos, engenheiros, ou a gente tem a favela. E é um contraste, então, muito maior do que no Brasil. Porque no Brasil, o loteamento com autoconstrução, na verdade, é a maioria, né? Se a gente pensar a paisagem que a gente tem nas periferias de todas as grandes cidades brasileiras, é o loteamento com autoconstrução, não é a favela. Agora, em Caracas é a favela. Em Caracas não, na Venezuela mesmo, em várias outras cidades, é a favela. Isso é muito importante porque a solução urbana ela só se dá coletivamente, né? E é muito mais difícil. A autoconstrução habitacional você faz, é um mutirão familiar. Agora, a autoconstrução urbana, ela já tem outro caráter, ela precisa chegar ao poder público, né? E ela tem uma dificuldade de solucionar muito mais difícil de solucionar. Tá? Pode passar. Aqui as favelas da cidade de Caracas, né? Então a gente vê as manchas pretas são as favelas. Aqui a gente tem a região central da cidade, né? E depois, para leste, uma região mais rica da cidade. A região central ela não é exatamente uma região rica, né? Pode passar. E aí é um mapa muito interessante, acho que o Pedro não chegou a ver, que eu sobrepus o mapa das favelas com o mapa da última votação para presidente, né? Então uma polarização político-territorial bastante expressiva. Então a gente vê, primeiro, que a cidade é dividida ao meio, né, entre a parte oeste chavista e a parte leste de oposição, e as favelas também concentradas na parte leste, né, na parte oeste, e a cidade rica concentrada na parte leste. Ali, essas duas manchas separadas aqui é a favela do Petare, que eu mostrei para vocês. Voltou? Bom, que é a favela do Petare, né? A foto que eu mostrei para vocês. Depois volta a ter regiões chavistas à direita, né? Ali, na verdade, não está representado, mas tem várias outras favelas bastante grandes também que vão para aquela região. Pode passar. Alguns antecedentes da política. Aqui eu vou
não dá para fazer um histórico da política habitacional da Venezuela, né, mas algumas coisas são importantes. Primeiro, a fundação do Banco Obreiro no ano de 1928, né, mais de 3 décadas antes do nosso BNH, 64, né, mas também, curiosamente, num regime ditatorial, né. E também é interessante ver o ano de 1928, o que aconteceu na Venezuela, né. Então, a evolução da composição das exportações venezuelanas, olha, aconteceu de 20 a 30, a participação do petróleo, né, e a diminuição da agricultura, né, do cacau, do café e do cacau. Ou seja, é um momento em que, com a descoberta do petróleo, o Estado, a sociedade venezuelana muda totalmente, né. Quando o Estado ele começa a ter a legitimidade enquanto representante, enquanto organização da nação, né, durante o governo do general Vicente Gomes, né, que ficou 35 anos no poder, e que foi um momento então de consolidação do Estado moderno, como a gente tem hoje. Existe um debate, né, porque muita gente coloca que o Estado moderno venezuelano ele nasce então com a queda do Juan Vicente Gomes e, sobretudo, depois da queda do Pérez Jiménez em 54, de outro ditador, né? Mas muita gente diz, não, o Estado venezuelano moderno ele nasce durante uma ditadura com petróleo, e é o petróleo que faz a unificação dessa nação, né? E que a legitimidade desse Estado ele começa com o petróleo. E a gente poderia discutir aí qual é a importância de um banco obreiro, né, de um banco habitacional para a legitimidade de um Estado. Pode passar. Algumas curiosidades, né? Um projeto de 1954 do Banco Obreiro, uma referência assim, absolutamente alinhada, antenada com o que está acontecendo na Europa. Um projeto que foi feito praticamente no mesmo ano da unidade de habitação de Marsella. Se não me engano, quase foi inaugurado antes da unidade de habitação. Então, era um alinhamento muito grande com o que estava acontecendo na Europa, com os superblocos habitacionais, né? Pode passar. E aqui, o superblocos do 23 de janeiro. Enfim, uma arquitetura muito moderna para a época da década de 50, né? Os superblocos, as lâminas, os espaços públicos. Pode passar. E aqui um contraste evidente, né, entre a nova proposta urbana, né, e a cidade antiga. Aqui é a região central da cidade, né, onde hoje a gente tem os principais prédios públicos, e ali o projeto do Carlos Raul Villanueva, né, o principal arquiteto venezuelano já principalmente da década de 50 e 60, mas bastante nítida essa força urbana arquitetônica. Foram feitos vários conjuntos de superblocos. O 23 de janeiro é um dos mais conhecidos, porque no dia 23 de janeiro de 1958, com a queda do Pérez Jiménez, do ditador Pérez Jiménez, esses prédios foram ocupados porque eles ainda não tinham sido inaugurados, e foi dado então esse nome de 23 de janeiro. Curiosamente, depois os espaços públicos abertos, tão importantes para a proposta modernista dos superblocos, foram ocupados por favelas. Curiosamente, esse se tornou um espaço de resistência social, né, antes do Chávez entrar, de 99, e depois, quando o Chávez entra, ele se torna um grande reduto chavista, né, inclusive de luta política, e quando o Chávez é destituído do poder, o pessoal desce dessa favela e desses edifícios, cercam o palácio do governo, né? Enfim, pode passar. Sim, voltam. Agora lá tem um quartel que chama Quartel de la Montanha. Foi de onde o Chávez saiu, né? Na tentativa de golpe de Estado de 1992, e ele está enterrado lá hoje, né? Então, curiosamente, o Chávez está enterrado
num quartel que fica bem dentro da favela mesmo. Para você visitar, você passa no meio da favela e dos superblocos. Então é uma paisagem assim que diz muita coisa simbolicamente. Você olha chama 4F, né, o quartel da montanha, os superblocos, a favela. Pode passar. Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção, na década de 60 foi criado no Banco Obreiro a unidade de desenho em avance, que depois foi transformado em Instituto de Desenvolvimento Experimental da Construção, o IDEC, vinculado ao CV, Universidade Central. E essa instituição, tanto a unidade depois o IDEC, tinha como objetivo realizar pesquisas sobre a racionalização da construção habitacional, buscando um novo enfoque na produção das edificações, né, que deveria partir da realidade da organização da construção, de sua forma de operação. Então, segundo o diagnóstico do Banco Obreiro, o que eles viam, né, como realidade da construção é que a demanda se mantém separada do desenho. A demanda e o desenho separados do produtor de componentes. E os três separados da construção no canteiro de obras, né? Então, a gente também que aborda a questão da tecnologia e aqui no Brasil, é muito interessante ver que tinha então um instituto de pesquisa sobre tecnologia construtiva dentro, como se tivesse um instituto de tecnologia dentro do BNH, né? E que vai fazer então alguns diagnósticos muito interessantes, né? E que vão falar da questão da manufatura, né? Por que a gente tem um canteiro de obras manufatureiro e não industrializado, e fazer análises muito próximas com o que a gente tem hoje, com o que a gente tem no Brasil também, né? Mas o interessante é que em nenhum momento, eu andei lendo alguns estudos do IDEC, em nenhum momento vai falar da produção do trabalhador. Quando vai falar da produção, que o produtor está distante da demanda, quando ele fala produtor, é a empresa produtora. Em nenhum momento tem uma análise do produtor como o trabalhador que faz a obra mesmo, né? Então eu achei muito interessante que ainda que haja essa pesquisa tecnológica, ela tem algumas escolhas, né, naquilo que ela vai pesquisar, né? Então, por exemplo, uma análise como a do Sérgio Ferro não é feita nesse tipo de estudos, ainda hoje, eu entendo, né? Pode passar. Bom, em 74 se inicia o Programa de Aquisição Pública de Terras, também é algo importante de ser colocado, né? Se cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de realizar um amplo programa de aquisição de terra. O arquiteto Alberto Louveira, ele narra que tinham casos na década de 70, 80, em que o município quase que não conseguia fazer nada, porque todas as terras que poderiam ser urbanizadas estavam com o governo federal. Então, isso é uma realidade bastante diferente para a gente, né? E a partir de então a gente vai começar a ter uma certa tensão, uma certa um debate na sociedade sobre a descentralização e concentração da decisão e da gestão, né, do território. Às vezes a descentralização ela é mais forte, às vezes a concentração é mais forte. E esse jogo ele é importante até hoje. Pode passar. Década de 80 e 90, se a gente for ver a literatura, a gente começa a perceber que vai diminuindo a ideia do Estado como provedor da habitação inteira, né? Fica aquela ideia mais enquanto defendendo o princípio da autoconstrução progressiva em lotes urbanizados, né? Mas que não foi muito para frente. A influência do arquiteto John Turner, né? Aquele livro, né? Todo o poder ao usuário, né? Mas que é o momento, então, não é por acaso que vem essa ideia, que é o momento de crise econômica, de algumas ideias neoliberais ou liberais já entrando, onde
começa a se dizer, bom, o Estado não tem que fazer habitação. Quem tem que fazer habitação é o mercado e os moradores. O Estado ele tem que só dar condições para isso. Pode passar. Bom, governo de Chaves, 99 a 2011, marcado por uma produção baixa. Tá? Se a gente for fazer uma análise crítica a isso, de fato, em 2011 teve um período de chuvas muito intenso que deixou muitos desabrigados. Por outro lado, em 99 também houve, né, uma chuva até pior, me parece, que de 2011, né? Mas enfim, estava se iniciando esse novo período, né? Outras coisas foram feitas, atuações em favelas, por exemplo, muito mais intensa, né? Mas de qualquer forma, toda uma década com uma produção baixa. Essa é uma crítica que a oposição ao Chaves faz bastante, né? De, bom, vocês estão falando tanto do Gramicion, mas por que não foi feito antes? De qualquer forma, antes de 99 também, né? Se a gente for ver o gráfico, se a gente fosse colocar o gráfico, também não está 2 décadas assim, com uma produção bastante baixa. Pode passar. Só declaração aqui. Bom, até agora a gente teve a construção em 2 anos de cerca de 346 mil habitações, né? Que eu vou ler essas 3 frases que tem alguns dados importantes, né? Isso aqui é tirado do Memória e Conta, que é uma prestação de contas do Ministério de Habitação. Bom, o setor habitacional se consolidou como um motor do sistema produtivo interno do país e passou a constituir uma fonte primordial de geração de emprego e efeito multiplicador da atividade econômica nacional. Isso a gente sabe, né, o impacto que tem e nisso a gente pode ver uma relação direta com Minha Casa Minha Vida. As estimativas realizadas pelo Banco Central indicam que a atividade da construção apresentou um crescimento de 16,8% em relação ao ano de 2011. E nossas projeções internas apontam que o setor residencial, público e privado terão um incremento anual de 120% em relação ao período anterior. Cabe destacar que a execução destes trabalhos tem permitido gerar aproximadamente 36.850 empregos diretos e 55.270 empregos indiretos em nível nacional. Tá? Então, acho que essa é uma questão fundamental para a gente entender o porquê também do Gramicion Vivenda, assim como a gente também entende o porquê do Minha Casa Minha Vida quando a gente vai recorrer à geração de emprego, ao crescimento da economia, etc. Pode passar. Bom, o Gramicion ele se organiza em 5 vértices, né? A primeira vez que eu vi eles falando desses 5 vértices era uma estrela, né? Ele colocava um vértice em cada estrela, uma estrela vermelha, um posicionamento, assim. Não achei de novo essa imagem, mas basicamente o que eles chamam de povo, Registro Nacional de Vivenda, terrenos, executores, financiamento e materiais de construção. O interessante é o seguinte, que o Estado ele vai atuar diretamente sobre esses 5 vértices. E isso é uma diferença fundamental do Minha Casa Minha Vida, que vai atuar muito diretamente em algum desses temas, né? E em outros não diretamente, de forma indireta. Tá? Vamos lá. Bom, é curioso, né, chamar povo Registro Nacional de Vivenda. Eu até hoje me pergunto, assim, um governo que se coloca como um governo popular, um governo do poder popular. Eu acho que ficou um pouco tímido colocar povo Registro Nacional, né? Mesmo porque no próprio Gramicion a gente tem a participação do poder popular diretamente na construção das casas. Mas, enfim, pode passar. Bom, o que é interessante chamar atenção para esse registro, que então foi feita uma identificação da demanda das famílias que precisavam de habitação ou que necessitavam remodelar, legalizar ou ampliar o seu domicílio. Mas o que é interessante é o seguinte, uma vez finalizado o processo de registro, se realizou um processo de análise e verificação dos dados por meio de visita casa por casa com os chamados quartetos. Os quartetos são compostos por, nas palavras do governo, um lutador, uma lutadora social, um voceiro, um representante, né, dos movimentos sociais, um brigadista do registro
e um integrante da milícia bolivariana. Milícia bolivariana seria um reservista, né, que também foi criado durante o governo Chávez, né. No mês de julho de 2011, haviam se conformado 2.000 quartetos, nos quais participaram 8.000 voluntários. Na Venezuela, o resultado do Registro Nacional apontou a necessidade de 3 milhões de novas habitações e 1 milhão de unidades que necessitam de algum tipo de reforma. Na atitude de comparação, a Fundação João Pinheiro levantou, no ano de 2008, o déficit habitacional brasileiro em 5,5 milhões de moradias. Bom, o que eu queria chamar a atenção, a gente pode comparar os números, mas é interessante comparar também esse esforço de registro, né, e comparar isso com o nosso CAD único daqui. Isso diz bastante também sobre cada sociedade, né? Ou seja, um grande esforço de se visitar casa a casa, né? Esse grande esforço, essa missão, é uma coisa que a gente vê muito na Venezuela. Então, não por acaso chama Gran Misión Vivienda Venezuela, não por acaso todas as políticas públicas, setoriais, são chamadas de missão, né? A missão Bairro Adentro de saúde, missão Robinson de educação e assim por diante, né? Mas por outro lado, e daí a gente tem conversado isso com o pessoal da Caixa, nesse trabalho de cooperação internacional, o CAD único, ele permite que a gente tenha o contato... o CAD único, ele é feito pela Secretaria de Assistência Social de cada município, das prefeituras, né? O assistente social, ele tem uma proximidade muito grande com aquela realidade, ele já conhece, ele já tem esse trabalho, né? E ele faz a atualização do CAD único quando ele quiser, né, de tempos em tempos. E de tempos em tempos, então, o governo pode ter uma fotografia do que está acontecendo no país, com um cadastro em nível nacional, com dados que podem ser comparados de município para município, estado para estado, comparações temporais, e isso pode ser utilizado para todas as políticas públicas, todos os setores, né? Então, é um avanço institucional muito interessante que a gente tem no Brasil. E esse avanço institucional que o Pedro falou logo no começo, né, que a gente tem aqui, e que às vezes a gente não vê na Venezuela, onde muitas vezes esse voluntarismo, essa missão de fazer as coisas, acaba criando muitas coisas interessantes, mas por outro lado também criando uma institucionalidade que, enquanto política pública, é um pouco problemática. Pode passar. Financiamento. Uma tabela de subsídios que eu ainda acho estranha, ainda não consegui conversar com o pessoal lá. Bom, zero salários mínimos, né, 100% de subsídio, e uma diminuição bastante progressiva até os 4 salários mínimos, né. Eu achei estranho isso, porque a gente conversando com as pessoas, o pessoal não está nem pagando, na verdade, né, Pedro? Assim, chegou o presidente Maduro falando, não, o que precisa pagar, assim, a gente precisa fazer um fundo e tal. Mas, enfim, o dado é esse, o oficial é esse, né? A gente sabe que aqui a gente até trabalha 0 a 3 salários mínimos como quase que o mesmo nível, né? Enfim, pode passar. Só um breve comentário, é que na Venezuela houve uma espécie de compressão dos salários, assim, dos trabalhadores formais, né? O salário mínimo teve um ganho muito substancial e particularmente entre os funcionários públicos houve uma limitação houve uma diminuição muito grande do equivalente em salários mínimos dos salários mensais. Então, aí, provavelmente mais de 90% dos funcionários públicos ganham até 3 salários mínimos, né? Então, uma distribuição da renda bastante diferente em relação ao Brasil, né? Entre os funcionários públicos é muito diferente, mas entre os funcionários do setor privado também. Então, essa tabela, se convertida a uma distribuição de salários no Brasil, seria bastante diferente.
Bom, materiais de construção, outro vértice. Bom, se formou a Construpátria, que é um centro de distribuição de materiais, né? Então, pelo país inteiro existem esses centros de distribuição e também de... Como se fala? Essa máquina. Sim, de processamento do cimento, do concreto, né? Pode passar? Pode passar? A Corporação Socialista de Cimento, lembrando então que na Venezuela houve a nacionalização das fábricas de cimento também. A nacionalização, a Sidor também é estatal, a Sidor é a siderúrgica do Orinoco, uma grande empresa siderúrgica. Então, boa parte das matérias-primas são produção do Estado, né? Então, produção do Estado, e o Estado também trabalha com a distribuição. Alô? Pode passar. Terrenos, isso é importante. Bom, aprovada a Lei de Emergência para Terrenos e Vivenda em 2011, né? Acho também importante, vale ler. Se declara como utilidade pública, interesse social, importante estratégica, os imóveis não residenciais, assim como os terrenos urbanos ou rurais abandonados, ociosos, subutilizados, ou sobre os quais exista um uso inadequado para os fins, né, de poblamento. Para o bom viver, o bem viver também se utiliza muito, né, nos países andinos, da população em áreas vitais de vivenda e residências a viver, né? Um pouco como as nossas leis, mas com algumas diferenças. Igualmente, se declaram de utilidade pública e interesse social aqueles bens essenciais que o Executivo Nacional qualifique como necessário para a execução de projetos habitacionais, pura e simplesmente, né? Então, muito curioso ler a lei da Vivir e outras leis que vai colocando critérios, parâmetros para o que vai ser uma Vivir e depois fala, e o que o Executivo Nacional queira, ponto. Isso também diz muito assim, da sociedade. Nas Avivir, segundo a lei, o Estado procederá a reordenar integralmente o território para destiná-lo com prioridade e com urgência à construção de vivendas.